Oi, pessoal! Hoje nós recebemos no nosso podcast Propósito em Pauta uma mulher muito especial. Uma mulher que equilibra o seu papel de esposa, de mãe e de empreendedora muito bem. Ela veio com muita experiência e com muita coisa para ensinar pra gente. Eu tenho um carinho especial demais, faz pouco tempo que eu a conheci, mas eu juro para vocês que eu me surpreendi com a história e com a pessoa. Eu recebo com muito carinho uma pessoa super competente, Larissa Rodovalho. Seja bem-vinda e obrigado por estar aqui hoje. Bom dia, Miliana. Obrigado pelas palavras. E vamos trocar uma ideia agora, né? Trocar experiências. Eu tenho certeza que vai contribuir com muita gente, com muita mulher, com muitas pessoas que querem empreender, né? Que querem trabalhar com os seus maridos, enfim. E pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra nós da sua história. Vamos conhecer a Larissa melhor, né? Pode falar um pouquinho da sua infância, de como você veio pro Sinop, enfim. E aí a gente vai desenrolando o nosso bate-papo. Muito bem. Meu nome é Larissa Rodovalho, né? Para quem ainda não me conhece. Eu sou aqui de Sinop mesmo, tenho 31 anos. A minha mãe veio do Paraná, meu pai é do estado do Goiás. E então, para voltar para minha infância, por exemplo, a minha mãe me teve muito cedo, ela me teve com 15 anos. Então, assim, já é uma gravidez bem cedo. Então, nós somos em 4 irmãos. Eu sou a mais velha, tenho 31. Eu sou de 93. Aí eu tenho a minha irmã Caroline, que é de 94. E tem o José Eduardo, que é de 95. Então, você pode já fazer o cálculo. Uma escadinha. Você faz o cálculo. Um a cada ano. Uhum. E minha mãe muito nova. Então, com 15, 16, 17, ela tinha 3 filhos. Meu Deus do céu. 3 filhos. Então, assim, na questão da infância, né? Muitas pessoas falam que eu tenho muito cara de mais velha, e etc. Mas eu acho que como a minha mãe nos teve muito cedo, então eu como mais velha, eu tive que ajudar em casa, molecada, os deveres de casa, escola. Você tinha muita responsabilidade desde pequena, vamos falar. Tinha. Que eu me lembro, assim, de 8 anos, 7, 8 anos pra frente, eu lembro que... E também, para pensar, a mãe tem que trabalhar fora. Sim. Meus pais já não eram mais casados, então acho que com 3, 4 anos eles já eram separados. Então vivia só a minha mãe com as 3 crianças. Depois eu tenho a 4ª irmã, mas ela depois, bastante tempo depois. Então eu tinha que ficar em casa. E antigamente era comum, né? Então a molecada ficar em casa enquanto a mãe vai trabalhar. Hoje é um pouco diferente, mas antigamente era muito comum. Então eu tinha que ficar cuidando dos irmãos, a escola, comida, porque dela eu saía de manhã, voltava só de tarde. Então, muita gente fala que eu tenho pareço um pouco mais velha, mas acho que é por conta das responsabilidades que vieram cedo, né? Que vieram bem cedo. E aí, com isso, provavelmente você conviveu mais com adulto, né? Sim. E aí faz com que a gente tenha também esse carinho. Por exemplo, na escola mesmo. Na escola, eu sempre tive muita dificuldade de fazer amizade na minha classe. Eu sempre tinha amizade com o pessoal da classe pra frente, 2 anos pra frente. Então, eu sempre me envolvi, por exemplo, na igreja. O pessoal era sempre mais velho que eu tinha contato. As ideias, né? Essa questão da maturidade adiantada, acontece essas coisas. Ô, Larissa, e como você conheceu o Russ? Na igreja. E eu tinha 17 anos quando eu conheci ele. Então, nós estamos casados já vai para 13 anos já. Então, nós casamos cedo, muito cedo. E acho que por conta também, né, dessa questão da vida, de tudo muito cedo, de filho cedo, de responsabilidade cedo, acabou que o casamento surgiu cedo também na minha vida. Mas acho que é justamente essa questão da mentalidade, né? A gente já fica... de certa forma, foi obrigado... Ele também. Ele também. Mas, de certa forma, a gente foi obrigado a ter que adiantar muitos processos do que a gente vê que é convencional hoje para a faixa etária. Ô, Larissa, e com essa responsabilidade que você tinha, né? Cuidava dos irmãos, amadurece mais cedo, enfim... Você tinha sonhos? Você tinha vontade, por exemplo, de criar a sua família ou sair dali para ter a sua vida? Olha,
Não vinha... eu não tinha isso idealizado. Mas eu poderia dizer assim, eu queria que as coisas fluíssem de uma maneira que fosse acontecendo, mas eu não tinha idealizado na minha cabeça ainda que eu queria uma família desse jeito, trabalhando assim, fazendo de tal forma. Não tinha. Foi acontecendo mesmo. E qual foi o seu primeiro trabalho? Eu trabalhei de vendedora, eu tinha 15 anos. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Mas antes eu trabalhei como monitora numa escola aqui na cidade. E o que eu fazia? Eu estudava de manhã, aí eu acertei com o dono da escola, meu pai, a gente acertou. Eu trabalhava de monitora à tarde e aí eu pagava a minha mensalidade na escola. Tipo uma bolsa. Isso, então eu prestava serviço para a escola e em troca disso eu tinha a mensalidade da escola. Então eu trabalhava como monitora, eu ajudava a cuidar das criancinhas da faixa de 3 anos, 3 anos, 4 anos. E você conheceu o Russ na igreja. Isso, e você tinha quantos anos? 17. 17 E aí vocês namoraram? Um ano. Um ano. Eu completei 18, um pouco depois de 18 a gente já casou. Foi bem rápido, foi um ano e 3 meses, mais ou menos. Tá, e aí você foi vendedora? Isso, eu fui monitora numa escola, vendedora de uma loja de semi-joias na Júlio Campos, aqui em Sinop. Depois de vendedora, eu fui operadora de caixa na mesma empresa desse pessoal. Depois que eu fui operadora de caixa, aí eu comecei a cursar Direito. Aí do Direito, eu fui vender plano de operadora. Trabalhei na Claro, vendedora também. Vendia internet e vendia plano de celular aí. E depois, aí eu fui para o escritório de advocacia. Aí eu trabalhei como secretária um tempo. E aí, conforme as coisas foram ficando melhores dentro da empresa, aí eu fui para a parte de gestão. Que daí eu tinha que gerenciar toda a parte de documento, financeiro, processo. Então, acho que foi aí que eu comecei a despertar esse, nossa, eu levo jeito para essa área, entendeu? Foi quando eu entrei para a parte interna do escritório, que é na parte de gestão. Você se formou? Em Direito, não. Não? Não. Não, tá. E o que veio primeiro na sua vida? O desejo de empreender, de ser uma profissional, enfim, independente de qual área, ou de formar uma família? Vamos levar em consideração que família, a formação da família, para mim, se concretiza quando você tem filhos, assim, na minha cabeça, né? Só para vocês entenderem. Então, como eu casei muito cedo, com 18 anos, e eu entrei numa empresa que despertou interesse nessa parte administrativa e gestão, não era assim, eu quero ter filho logo, ou... Só que aconteceu o seguinte, as coisas facilitam quando você casa, depende também do parceiro. Sim. As coisas, se você tem a pessoa ali que tá no mesmo propósito que você, pensamento, as coisas fluem mais rápido, entendeu? Mas... nessa lógica aí, nesse cronograma, eu construí a família antes, que eu casei antes de despertar essa paixão que eu tenho pelo administrativo, pela gestão. Foi antes a família. E quando você conheceu o Russ, ele fazia o quê? Quando eu conheci o Russ, ele trabalhava na Citilar. Tá. Quando tinha Citilar aqui em Sinop, né? Que depois... a história do Russ, que ele trabalhou na Citilar, depois ele foi trabalhar numa imobiliária. Não, ele trabalhou na Citilar. E aí, eu lembro que tinha a Gazin de frente, tem a Gazin até hoje ali de frente. E a Gazin tinha fama de pagar melhor, ter uns benefícios. Ele, não, eu quero trabalhar na Gazin agora. E ele foi pra Gazin logo depois. Tá, e aí depois da Gazin que ele foi? Aí ele foi pra uma distribuidora de alimento. Aí que ele ficou andando Sinop todinho. Lá no começo ele foi office boy, então ele conhece muita gente na cidade. E aí depois Citilar, depois Gazin, aí depois distribuidora de alimento, que daí ele continuou rodando a cidade. Aí depois ele foi conversar com um conhecido dele, que ele atendia na Citilar. Falou, cara, tô precisando de um serviço e tal. Ele falou, não, vem aqui na imobiliária e conversa aqui com o chefe aqui, quem sabe dê certo. Foi aí que começou a história do corretor de imóveis. E quando ele começou, eu lembro, ele foi para essa trajetória, aí depois de um tempo ele começou a criar, eu não sei se chamava Russ. Já chamava? Russ Rodovalho, né? Sempre foi. Sempre foi. Só que ele criou uma logozinha, uma marca, assim,
Nada com pretensão nenhuma. Mas ele só colocou lá porque ele queria identificar o nome dele, né? Porque é um nome diferente. É um nome que às vezes é até difícil de pronunciar. Então, a ideia foi, eu vou colocar aqui Hans e tal, que daí o pessoal vai assemelhando que é uma pessoa, ou eu. Porque não parece, no começo não parecia nome. Então, foi engraçado essa mudança. Sim. E quando ele começou, você tinha o seu emprego. Sim. E você se via trabalhando com ele? Não. No começo, foi assim... Eu tinha uma cabeça diferente do que eu tenho hoje. Sim. Eu sempre fui uma pessoa assim, ou resolve, ou você caça outra coisa pra fazer. Entendeu? Eu sou mais objetiva. Sim. O Hans, ele tem muita paciência. Entendeu? Muita paciência. Ele é uma pessoa que ele foca, ele quer terminar o que teve de ideia. E aí, se eu tento uma vez, tento duas e vejo que não tá dando certo, eu troco a estratégia. Ele não, vai dar certo. Então, no começo, que eu trabalhava nesse escritório de advocacia, ele era corretor. E aí, ele demorou 3, 4 meses para fazer a primeira venda. E eu tinha que bancar a casa, eu tinha que fazer compra, pagar aluguel, pagar todo esse custo, gasolina para ele ficar para cima e para baixo. Então, eu ficava muito brava. Porque na minha cabeça, tipo assim, vamos, agiliza, entendeu? Então, no começo, não foi assim... fácil, porque eu, como eu acabei de falar, eu sou uma pessoa assim, ou resolve ou parte para outra. Então, a minha paciência era muito estreita, a dele era muito grande. Eu acho que isso é perfil de administrativo e de comercial, né? Eu também acho. Porque eu descobri isso muitos anos depois. Se eu soubesse disso na época, a gente poderia até equilibrar melhor a questão do relacionamento, né? Sim. E como que foi para você essa parte, por exemplo, assim, por um período, né? Graças a Deus deu tudo certo. Amém. E o que, né? Então, assim, o que é hoje, vamos deixar mais pra frente. Mas como que foi pra você bancar a casa, né? Vamos falar assim, que ali a gente teve os papéis invertidos um pouco, por um tempo, né? Por um tempo. Como é que foi isso? E como que você também conseguia, porque assim, eu imagino que é uma coisa difícil. Só que ao mesmo tempo você tinha que ajudar ele, animar ele, né? Dar um suporte. Mas eu não animava, não. Eu vou ser bem sincera. Eu era muito brava mesmo. Mas assim, eu não externava isso, mas eu ficava, sabe, refletia no relacionamento, refletia quando chegava em casa, bicão desse tamanho. Não é o que a gente idealiza, entendeu? Então, assim, graças a Deus, como você falou, deu certo. Mas foi um tempo assim bem... Não foi esses 4 meses, tá? Vendeu, depois de 4 meses vendeu. O primeiro. E vendeu o segundo. Demorou quanto? E o terceiro demorou quanto? Foi assim 2, 3 anos. O primeiro, a venda demorou 4 meses. Mas até a gente organizar a casa, foram anos. Teve eu não sei se eu adianto, mas teve um ano que eu não lembro se foi 17 ou 18... que o maior período que ele ficou sem fazer negociação foi de 6, 8 meses. Foi desesperador. Eu imagino. Desesperador. E essa época eu já trabalhava com ele, ou seja, o que a gente ia fazer? Entendeu? Entendi. E aí, então vamos falar assim, teve todo... Aí ele começou e ele não, vamos falar assim, porque nós, né, o nosso perfil, vamos falar... Sim, é bem parecido? É bem parecido, inclusive... É mais seguro, né? Nós somos mais... A gente tem, assim, o perfil mais da segurança. A gente só quer pisar, né? Quando a madeira já tá lá pra você pisar. Sim. Eu acredito que hoje... Não sei se é assim com você também, mas eu acredito que hoje a gente arrisca um pouquinho mais, mas porque eles ensinaram a gente, né? E quando, nesse período difícil, o Hans não falava de arrumar um emprego, ele não falava de desistir, como é que era? Não. Ele nunca falou. Nunca? Nunca falou. Isso que me deixava mais atormentada emocionalmente, sabe? Eu falei, porque ele escutava as coisas que eu falava, as conclusões que eu chegava, e eu falei, cara, não é possível. E ele, não, tá tudo bem. Vai dar certo. Ele sempre foi muito tranquilo. Não, tá tudo bem. Só. Eu falo que o Hans, ele é uma pessoa assim de fé, ele tem muita fé. Eu tenho fé também, só que é uma fé com um perfil diferente. Mas ele acredita. E aí eu acho que quando a gente realmente acredita de corpo, e alma e mente, a gente acaba atraindo. E ele acha que aconteceu isso com ele. E assim, quando a gente vai empreender junto, né? E, enfim, a gente passa por vários momentos. Momentos
de dificuldade, em momentos de aprendizados, em momentos bons, né? A gente começa a colher os frutos. O que você daria de dica para as pessoas que estão pensando em empreender junto? Qual foi, assim, o seu maior aprendizado de tudo isso? Do começo, não fala de hoje, lá no começo, atrás, lá atrás. Olha, lá atrás, o que fez eu aprender muito é a comunicação. Por que eu falo isso? Cada um de nós vem de uma criação diferente. Sim. Certo? E a nossa, quanto mais antiga a família, menos conversa tem. Uhum. Entendeu? Eu sou uma pessoa jovem. Eu considero-me jovem, né? Não, você é jovem, né? Porque senão... Então, eu tenho 31 anos. E já dentro da minha criação, eu já não tinha isso. Imagine mais, né? As pessoas mais experientes. Então, como eu casei muito nova e ele também muito novo, então o que dificultava a clareza das coisas fluírem era a falta de comunicação. Entendeu? Perfeito. Por que eu ficava brava? Vou abrir de novo esse parênteses. Por que eu ficava brava? Eu ficava, tem que resolver, e é conta, papapá. Porque ele não falava. Ele só falava, tá tudo bem. E assim, pra quem gosta das coisas mais visuais, o resultado daquilo, não tá tudo bem, não vai resolver, não vai acalmar a minha... Até entendeu? porque não tinha a segurança do dinheiro para pagar a conta. Não tem. Já aconteceu assim, tem histórias mirabolantes que aconteceu com a gente de negócios, sabe? Vai dormir, tudo... O que a gente vai fazer, e no outro dia vende uma casa, por exemplo. Sim. Eu falo, isso aí isso é Deus, né? É Deus, entendeu? Assim, muita coisa aconteceu assim que não dá nem para explicar, mas aconteceu. Mas eu acho que a comunicação, ela é uma coisa que a gente aprendeu muito. Tanto que hoje a gente conversa pra caramba. E em relação à comunicação, você tinha, por exemplo, você tinha a cobrança, mas você tinha dificuldade também de expor pra ele o que você estava sentindo? Com certeza. Porque era muito mais fácil ficar bicuda. Vice-versa, exatamente. Ô, Larissa, e a Lara entrou aonde nesse meio todo aí, nessa história? Ela foi lá no comecinho, foi no meio? Foi quantos anos depois de casado? 4 anos depois. 4 anos e pouquinho depois que eu engravidei da Lara. Não foi planejado, foi ali nas aventuras do casamento. Mas foram 4 anos depois. 4 anos depois, nós já estávamos um pouco melhor. Não estava, nossa, estamos tranquilos, não. Nós passamos também essa fase da gestação, foi uma fase bem apertada, financeiramente. Então, mas não foi 4 anos de casamento? 4 anos de casamento. Foi 4 anos de casamento. Então, eu tive a Lara com 22 anos, 21, 22. Então, casei com 18, né? 22 anos. 21, 22 anos. Mas também a gente ainda estava lá, né? Quando eu engravidei da Lara, eu já estava trabalhando com ele. A gente já trabalhava junto. Mas ainda não estavam as coisas alinhadas ainda. Precisava melhorar muita coisa. E como que foi para você conciliar a maternidade com a empresa, né? Com o empreendedorismo e essa fase ainda que vocês estavam, vamos falar assim, que no começo, né? No perrengue do início de tudo. Como é que foi? Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de construir uma empresa, um negócio junto com o parceiro, eu acho que é mais fácil, né? Então, assim, muita coisa eu conseguia fazer de casa nesse período que eu tinha que ficar em casa. Mas aí, depois de 1 ano e pouquinho da Lara, aí, igual eu falei, quando a gente tem um negócio junto, é uma empresa, acaba sendo uma empresa familiar, você vai entender melhor que eu. Então, você consegue trazer a criança pro escritório. Não tive dificuldade enquanto a isso. Foi bem tranquilo. E a Lara foi, né, sua primeira filha. Sim. E empreendendo num momento que não era confortável ainda, né? Ainda não. A estrutura, assim, a estrutura emocional sua, porque assim, um filho mexe. Demais. Né? Mexe muito com a gente. E aí a responsabilidade de todas as responsabilidades. Como é que você lidava com isso? Você foi amadurecendo, você foi buscando ajuda. Como que foi a Larissa, mãe? Olha, quando a Lara nasceu, as coisas ficaram um pouco mais sérias. Por quê? Porque não é só mais o casal que tem... É uma criança que precisa de recursos também. Precisa de médico, precisa de comida, precisa de roupa, fralda. Então, eu acho que nós colocamos mais energia no negócio ainda. Então,
A gente gastou mais tempo, a gente gastou mais recursos, a gente gastou mais fazer contato. O Hans já conhece muita gente, igual eu falei, ele começou a trabalhar no comércio geral aí com 14, 15 anos não era office boy, não. Acho que era office boy. Então, assim, ele conhece muita gente. E a gente gastou mais energia tentando construir mais relacionamentos, mais contatos. Então, depois do nascimento da Lara, a gente teve que se esforçar mais. Teve que se esforçar mais. E hoje em dia, né, tem, assim, a maioria das mulheres trabalham fora, né? Sim. Assim, ou trabalham fora, ou tem um trabalho autônomo, né? E, assim, eu vejo, e já aconteceu isso comigo também, da culpa, sim, né? Da culpa de, mesmo a gente podendo sim, trazer os filhos, sim, né? No nosso caso, que é uma empresa familiar, mais fácil, é nosso, mas tem a ausência do tempo, né? Como que foi isso? Isso é um pouco mais complicado, porque o comercial nosso por exemplo, tem um atendimento 5h30, 6 horas da tarde, 7 da manhã, não tem horário, então qualquer horário é horário para ir trabalhar. E aí teve uma situação engraçada que a gente precisava atender cliente 5 horas da tarde, e ela saía 5h15 da escola. E aí, nessa época, a gente só tinha um veículo, então não tinha como, né, a gente tinha que fazer o atendimento. Não tinha, aí a gente teve que fazer o atendimento. E aí nós demoramos cerca de 40 minutos para chegar na escola. Isso aí é um trauminha que ela tem até hoje, sabe? De, escureceu, vocês me esqueceram, me largaram e tal. Mas a questão do tempo por mais que a gente traga para o trabalho, a gente não consegue estar fisicamente próximo, mas o tempo de qualidade que eles querem, aquela atenção, aquela conversa, vamos desenhar, vamos fazer não sei o quê, né? É um pouco mais complicado, é o tempo mesmo. Por isso que quando chega em casa, a gente tem que tentar ao máximo sair do celular, sair da TV e interagir mais com eles. Porque para poder suprir, né, um pouco desse tempo que durante o dia a gente não tem. E depois dessa e de outras também, porque assim, a gente tem uma rotina, mas você não tem hora que você não consegue, né? Não tem como cumprir. E quais foram, assim, os hábitos, as estratégias que vocês criaram, né, para lidar com isso? Por questão de o seu trabalho não tem horário. Não tem horário. Né? Aí a criança tem os horários para entrar, pelo menos, ou sair da escola, no mínimo. Sim. São esses, né? Qual a estratégia que você usa hoje? Então, uma coisa que deu certo, no nosso caso deu certo. É claro que não vai funcionar, né, para todo mundo. Mas, por exemplo, a Lara gosta de viajar. Entendeu? Então, por exemplo, ela faz aniversário em janeiro. Então, a gente faz alguns acordos. Vamos todo o seu aniversário viajar e tentar fazer viagens curtas durante o ano. 4 dias, 3 dias, 5 dias. Ela gosta, é algo que a gente consegue ficar 24 horas juntos. E é claro que não vai suprir 100% na rotina, né? Por conta da questão dos horários. Mas a gente tendo esse tempo de 3, 4 dias, 24 horas junto, ela entende também essa questão do trabalho, dessa ausência, né? Por questão do trabalho. Ô Larissa, e a maternidade te trouxe algum aprendizado em relação à liderança? Olha, por exemplo, o meu perfil, ele é um perfil que eu tive que trabalhar muito paciência, certo? E para você criar um ser humaninho, você precisa ter muita paciência e você precisa ser repetitiva e você precisa toda vez explicar a mesma coisa 10, 15, 20, 30 vezes. Então, algo que eu desenvolvi muito para poder passar para quem está comigo é ser paciente e treinar mais. Porque nossos filhos, eles precisam ser treinados. Quando a criança vai desfraldar, por exemplo, quantas vezes você vai ter que levar ele no banheiro? Nossa, o que eu mais sofria com a Yasmin, porque eu falo que a Yasmin conhece todos os banheiros possíveis. Toda vez que nós saímos, a Yasmin, eu sentava, a Yasmin, eu quero ir no banheiro. É isso aí, é exatamente assim mesmo. E menina é diferente de menino, né? Tem todo um cuidado, né? Então, exatamente. Então, assim, quantas vezes na hora do desfraude você teve que ter paciência de explicar até a criança entender? Quantas vezes para tirar a mamadeira, para ir pro copinho? Quantas vezes você ter que incentivar a criança a dormir no quarto dela?
Então, assim, isso, de certa forma, foi trazendo mais paciência e eu ter que entender que tudo é treinamento, tudo tudo que a gente quer adquirir de talento, de qualquer coisa, é treinável. Se você fizer todo dia, dá certo. Olha as crianças aí. Vão todas ao banheiro hoje. Então, os filhos ensinam bastante a gente, muito, né? muito. E vocês construíram a HR, o Hans começou sozinho, aí depois você entrou, né? E como que ficou esse relacionamento, por exemplo, marido e mulher, empresários, né? Porque assim, a gente precisa tentar, que nem é sempre que a gente consegue deixar as coisas no trabalho e não levar para casa. Sim. Como que foi isso? Como é isso? Como foi e como é hoje, né? Então, o Hans gosta muito do que ele faz. Então, assim, não fica só lá no escritório, as coisas do trabalho. E eu também, eu gosto de ficar analisando, de ficar observando, montando o que a gente pode melhorar. Então, a gente fica 24 horas falando disso. É a nossa vida, né? Uhum. Tudo bem que a gente tem a questão, o relacionamento pessoal e empresarial. Só que no ponto que a gente se encontra, mescla muito. E como a gente gosta do que faz, é prazeroso conversar em casa também. Uhum. Entendeu? Até com a Lara, ela também dá a opinião dela. Eu ia perguntar agora, vocês envolvem a Lara? É engraçado que quando o Hans vai fazer alguma filmagem, alguma gravação, eu mostro pra ela. Daí ela, pai, faz assim, pai, levanta a mão. Ai, que bonitinho. Então eu deixo ela opinar também no conteúdo. E eu acho que pra nós é bem tranquilo nesse quesito. E vocês, assim, no começo, cada um já sabia o que era para fazer, ou os dois faziam tudo e isso gerava algum problema? Os papéis eram bem definidos? Como que foi? Não, no começo não, era bem bagunçado, porque a gente não tinha consciência de perfil comportamental. E isso dificulta muito no começo de qualquer coisa, seja no começo de um relacionamento de marido e mulher, seja no começo empresarial, isso dificulta tudo. Então, quando a gente começou a ter consciência que eu não tenho que mudar ele, eu tenho que saber o que ele é bom e qual o perfil dele, e eu saber o meu perfil e no que eu sou boa e me separar. Então, isso demorou muito tempo. Quantos perrengues? Nossa, foram anos. Ainda bem que não foi só eu. Tá vendo? Então, isso no começo, igual voltando na questão da comunicação, isso dificulta muito a comunicação. Porque às vezes você quer melhorar alguma coisa no outro, sendo que é você que tem que melhorar. Sim. E normalmente quando a gente acusa o outro, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente quer apontar muito o dedo, é porque tá aqui, ó, o problema. A gente costuma falar o seguinte: ninguém tem o poder de te ofender. A única pessoa que pode te ofender é você mesmo. Porque se o que a pessoa tá te falando não é verdade, não ofende. Por que você vai se ofender se não é verdade? Se você sabe quem você é. Então, assim, a única pessoa que pode ter o poder de te ofender é você mesmo. Legal. E tem alguma... Eu vou perguntar, porque eu tenho uma passagem bem engraçada com o Ricardo em relação a isso, né? Tem algum marco, alguma coisa assim que marcou muito vocês em relação a essa questão do perfil? Tem. E que aí vocês começaram... Tem. Então, olha, conta. Acho que depois de uns 5 anos, 4 anos ele na profissão, mais ou menos, o sonho dele era comprar um Honda Civic, tá? E aí deu certo o negócio nos terrenos lá no Jardim Florença e tal. Aí ele me passou a programação e tal, dos recebimentos, não sei o quê. Eu falei, beleza, agora, né, vamos passar um tempo um pouquinho mais tranquilo. Nosso limite de gasto é esse e tal. E hoje é bem difícil, mas antigamente passava-se muito cheque, né? E ele doido pra comprar um Honda Civic. Aí, beleza, eu falei, não, Hans, tô tranquilo, né, vamos arquivar isso aqui, vamos jogar no relatório e tá tudo certo. Aí, no outro dia, ele chega em casa, aí, Larissa, eu fui lá na Honda e entreguei os cheques da comissão para dar de entrada no carro. Ele falou assim pra mim. Eu falei, Hans, volta lá e pega o cheque. Você tá doido? Volta lá e pega os cheques. Porque, tipo, tudo que entrou, ele simplesmente foi lá e entregou na concessionária. Eu falei, não, volta lá e pega o cheque de volta, traz pro escritório. Foi uma situação. Aí teve uma outra situação que isso foi um pouco antes dessa que eu acabei de contar, que foi o seguinte. Antigamente não se pagava as contas no celular. Você tinha que ir na lotérica, no caixa e tal. Aí eu dei o dinheiro para ele da conta de energia. Falei, vai lá e paga a conta de energia. Isso lá no comecinho. Paga a conta de energia.
Beleza. Aí chegou o final do dia em casa, o carro dele tava com isso filme novo. Eu não acredito. É verdade. Nossa, aí essas coisas me deixavam mais... Falei, mas era pra pagar quanto de energia você me volta com isso filme do carro novo? Mas é porque a gente tem que, né? Tá com um negócio legal pra atender cliente, falei, confortável. Falei, não, era igual, só pagar energia. Paga energia, pelo amor de Deus. Mas, assim, foi duas situações bem... Essas foi hoje é engraçado, É engraçado, né? Mas na hora o sangue ferve. E faz parte da história, né? Vamos falar assim que a gente precisa também dessas coisas. Pro tal do storytelling que a gente aprendeu também. Agora, A gente não entende, mas influencia muito nisso. E aí que a gente tem que entender a questão do perfil. Como o perfil dele é comercialzão, ele tem que se apresentar legal pro cliente. E o meu perfil não né? O meu perfil é de segurança. Eu quero ter segurança nas coisas que eu faço. E o dinheiro, ele traz a segurança. Entendeu? De fazer as coisas com tranquilidade. Concordo. Então, assim, eu fazer algo agora, sabendo que eu não tenho no futuro, isso me deixa muito perturbada. Sim. Ô, Larissa, e quando vocês entenderam essa questão do perfil, né, comportamental, vamos entrar um pouquinho ali no método CIS também, que eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. E quando vocês entenderam, o que vocês faziam? Vocês foram para desenvolvimento, para treinamento, para psicólogo? O que vocês fizeram para desenvolver? Porque daí a gente entende, né, e começa a desenvolver. O que vocês faziam? Ó, como que a gente começou a entender sobre perfil? Eu sempre fui muito curiosa. Tá frio agora? Pode falar. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre li bastante e procurei estudar muito essa questão mais emocional, né? Mas não teve nada específico assim que, foi por conta disso, é mais assistindo coisas no YouTube ou lendo algum livro, que daí você vai entendendo, e aí depois de algum tempo a gente conheceu profissionais que também nos auxiliaram nessa parte, trazendo mais clareza prática para o dia a dia. Mas entender o perfil, ele tinha que ser algo assim... A primeira coisa que você tinha que fazer na vida. Tem até para criança, né? Não sei se vocês já fizeram, né? Para você começar a conduzir o filho ou a filha para algo que já aparece no perfil dele. É bem interessante. E assim, hoje nós temos essa clareza, né? Antigamente os nossos pais nem sabiam disso, ninguém ensinou nós, mas como que facilitaria a gente casar já sabendo o perfil da pessoa, né? É por isso que eu falo que nós, com essa consciência, a gente tem a obrigação de treinar os nossos filhos com essa mentalidade. Porque eles vão conseguir fazer escolhas melhores, né? Quando tiver a vida adulta. Tanto para quem eles querem passar o resto da vida, quanto o que eles querem fazer profissionalmente. Sim. Vai influenciar. E Larissa, quais foram os maiores aprendizados que você leva para você trabalhando e empreendendo com o Russ? Aprendizados é o seguinte: a gente tem duas coisas que a gente prioriza muito, tanto no casamento quanto na empresa, é a verdade e a clareza. Então, eu não gosto de meia conversa, ou é a conversa inteira, ou... Transparência. Então, assim, se eu vier perguntar alguma coisa, ou vice-versa, eu vou falar totalmente o que é. Agora, se você me fala algo que tá meia conversa e depois isso não é bem aquilo, o meu nível de confiança faz assim, cai muito. Cai muito. Na questão de acreditar no que a pessoa fala. Não, eu tô rindo porque eu acho que eu conheço alguém parecido. Legal. Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem reunião toda semana no escritório. Gente, é verdade e clareza. Isso aí evita tanto BO. E eu falo assim que comigo é 8 ou 80. Porque a pessoa demora para conseguir minha confiança, mas para ela perder é tão rápido. É muito rápido. É muito rápido. E assim, como você falou que parece, eu acho que você deve já ter observado isso. O quê? Eu observo muito. Eu sou mais reservada, mais quieta e tal, mas eu observo muito. E nas ações, nas atitudes da pessoa, você começa a perceber quando ela tá blefando. Aí fala,
Faz desse jeito que você tá fazendo. Ah, tá bom. Beleza. Aí você já... Se você é difícil de se abrir, aí que você não vai ser mesmo. Você vai ficar... Deixa pra lá. Não, eu tenho uma distância muito grande. Eu vou falar porque eu acredito que deve acontecer com você. Eu tenho uma distância muito grande com as pessoas. Pra eu trazer essa pessoa pra perto, pra qualquer coisa, demora muito. É um processo longo. É um processo longo, eu preciso confiar na pessoa, enfim. Mas se ela dá uma pisadinha de bola, hoje, assim, em questão a perdão, sabe? Que a gente vem aprendendo, vem entendendo, sim, que a gente não tem que ficar carregando essas coisas. Eu até perdoo, mas eu continuo mantendo o distanciamento da pessoa, sabe? Sim. Eu não consigo. É porque vamos carregar pro lado profissional isso, né? Se você quer uma pessoa para somar ali, para multiplicar em ideias ou projetos... A primeira falta de clareza da conversa da pessoa vai deixar você com o pé atrás. E voltando a repetir, não é que isso é o correto de se fazer, gente. É o nosso perfil que tem essa característica. O perfil do Hans não é assim. A pessoa pode vacilar com ele 5 vezes, 10 vezes. Ele vai falar, não, senta aqui. Vamos falar sobre o negócio. Entendeu? Então, voltando a repetir, é perfil. Não é que tem que ser assim e tal, é o perfil comportamental. E quando a gente entende a questão do perfil e que nós trazemos para o lado da empresa, nós vemos a necessidade de ter os dois perfis. O perfil, né, seu e o perfil do Hans. Nenhuma empresa vai andar só com um perfil igual ao seu e nem só com o perfil igual do Hans, né? E como que vocês lidam, assim, no dia a dia com colaboradores, com os prestadores de serviço, que eu sei que vocês têm bastante, né? Como que vocês fazem? Quem conversa mais, quem conversa menos? Porque aqui o pessoal fala assim, achava que eu era o coração duro. Sim. Mas depois entenderam que não é, que é o contrário as coisas, né? Como é que é com vocês lá? Eu sou mais molenga. Por mais que eu tenha o perfil, eu sou mais molenga. O Hans, como ele é comercialzão, ele é comunicativo e tal, ele a hora que enfesa, aí ele pega pesado na hora de falar, sabe? E aí o Hans, calma, respira, analise e cuida com a forma que você vai falar. Por exemplo, às vezes a gente tem que fazer uma reunião com um pouco mais de seriedade. Sim. Eu não gosto de participar muito de reunião muito aleatória, assim, sabe? Porque eu sou objetiva. Igual eu quero de reunião que não produz. Isso, ficar conversando um monte de coisa, rindo. Isso pra mim, eu fico doidinha lá na sala. Então, assim, objetividade. E depois que tratou, que resolveu, aí beleza, aí flui mais descontraído. Mas primeiro eu quero tratar a pauta da reunião. E o Hans, não. Se for fazer uma reunião com ele, sei lá, de estratégia, alguma coisa, aí é 3 horas, porque daí volta, fala do assunto da estratégia, daí volta lá no assunto aleatório, aí volta de novo, aí parece que não... Aí eu fico perdidinha. Mas é exatamente isso. Eu sou o coração mais mole, né? Sou mais, assim, emotiva, e o Hans, ele é mais firme. E olha como que é engraçado. É engraçado porque os meus irmãos, a gente brinca muito, assim, de zoar um ou outro, né? A gente é tudo adulto, mas ainda faz esse tipo de graça. Tudo quinta série. Tudo quinta série. Reuniu é quinta série. Sei. Então, assim, a minha fama é coração ruim. Minha fama. Larissa é coração ruim. Ela é ruim. Que não sei o quê. Mas é porque eu sempre fui muito objetiva. E eu gosto do negócio objetivo e claro e verdadeiro. Então, assim, é ou não é. E aí a pessoa fica, né, não gosta, né? Quando é pressionada. E eu acho também que normalmente nós falamos mais a verdade. Não é a verdade, a nossa verdade e o que nós pensamos. E nem sempre é o que a outra pessoa quer ouvir. E aí a pessoa se dói. Se dói, exatamente. E aí a gente fica com essa fama aí de ruim. Você deve ser assim também. Por exemplo, você deve ter muito cuidado com suas coisas. Particular. Sim. Suas coisas particulares. Eu também. Eu não gostava de emprestar para meus irmãos, por exemplo. Minha irmã. E outra, é uma diferença. Então, assim, eu trabalhava, aí eu comprava alguma coisa, ela queria. Eu falava, não, eu trabalhei, o meu dinheiro, não vou te emprestar. Porque, não é porque eu era ruim de coração, mas é porque eu via que a pessoa não tinha cuidado. Por que eu vou emprestar? Pra acabar com as minhas coisas? Aí a gente é um pouco mal interpretado. Sim, é isso aí. Eu demorei pra desmistificar essa questão, mas eu não sou emotiva, né? Eu sou emotiva em relação a filho.
Sim, com os meus pega filhos, muito, né? eu vou na apresentação da escola, nem começou, eu já tô emotiva. Tá com o olho cheio de lágrimas. Mas o resto não. Eu sou mais firme que o Ricardo. E aí, com essa objetividade, com essa firmeza também, o pessoal tinha essa questão de coração duro, de ruindade, né? Mas mudou. Assim, com o tempo, as pessoas vão conversando, enfim. E em relação a emprestar as coisas, eu tenho uma diferença muito grande com a Nili de idade, né? Nós temos 9 anos. Então, quando eu tava já com meus 20 e poucos anos, que ela tava entrando na adolescência dela, que eu também já comprava as minhas coisas que ela queria usar, ela pegava escondido. Nossa. Aí o bicho pegava. Exatamente isso. Aí o bicho pegava porque eu realmente não gostava de emprestar por conta do cuidado. A gente que é mais velho começa a trabalhar cedo e não é fácil juntar um dinheirinho pra fazer isso, aquilo, e a pessoa... Você quer ver quando é uma coisa melhor. Né? Exatamente. Então, assim, eu tinha bastante receio, assim, de emprestar minhas coisas. Também não gostava, não. Não gosto ainda, tá, gente? Só para meus irmãos, se for assistir, já tá ciente, continua ciente. Vocês estão ouvindo, né? É. Ô, Larissa, e em relação à família, trabalho, né? Valores, cultura, quais são os valores que você leva, assim, que vocês ensinam pra Lara? Né? Eu entendi que no trabalho é a clareza, a transparência, a lealdade, enfim. E com a Lara? E com a família? Quais são os princípios? O que vocês ensinam pra ela? Lá em casa a gente tem um raciocínio do seguinte. A família, ela é o seu ambiente de proteção. Então, uma coisa que eu sempre falo com a Lara é o seguinte. Se você precisar ser defendida em qualquer quesito, as únicas pessoas que vão te defender, você estando certa ou errada, é tua mãe e teu pai. Não vai ser tua amiguinha, não vai ser lá a priminha, não vai ser a tia, não vai ser essas pessoas. Vai ser sua mãe e seu pai. Então, qualquer situação ou problema, escola, com amiga, no condomínio, você tem que vir tratar comigo. A gente fecha esse cerco. Para justamente não dar essa brecha para opiniões externas na cabecinha dela. Uma coisa que é interessante que eu aprendi muito é não confrontar quando ela tá errada. Sim. Porque quanto mais a gente confronta, briga, grita, eles não vão falar. Entendeu? É aquilo que a gente, do jeito que a gente foi criado, e então a gente reformula a nossa criação para poder falar assim, ó, se faziam assim comigo e eu não queria falar, então eu tenho que fazer o contrário. Sim. Então, por exemplo, a gente acabou de falar agora de perfil. Meu perfil eu sou mais flexível. Eu sento ela e a gente conversa e resolve tranquilamente. O Hans, se ele pega muito, se ele fica um pouco bravo, ele já é mais... incisivo. E aí ela já não, né, ela dá uma segurada na hora de falar, tanto que quando ela já tem 10 anos. Mas a gente precisa conversar. Não, vem aqui no quarto, a gente conversa aqui. Pai, você podia ir lá pra sala assistir jogo. É desse jeito. Sim. Porque ela já identificou também o nosso perfil. É mais fácil. É muito mais tranquilo ela falar comigo. E aí, claro, que depois que a gente conversa, etc., eu falo, Hans, ó, você vai precisar treinar isso aqui. Você vai precisar treinar o jeito que você vai externar o que você quer passar pra ela. Porque senão ela vai ficar com medo de contar as coisas pra você. Até porque ela é menina, né? E já tem, assim, depois que pega uma certa idade, exatamente, elas têm uma proximidade com nós diferente. Vai ter essa fase mais perto agora da mãe, né? Porque antes é o pai. Isso. Né? A Yasmin tá na fase do pai. A Lara já é um pouquinho maior, ela tá na fase da mãe. Isso. Se eles não se ajustarem em relação a isso, vai criar um afastamento muito grande. Então, é isso que a gente sempre conversa com ele. Tanto que eu aprendi isso, né, já, vamos colocar que tem uns 3 anos que eu converso muito com a Lara, nesse sentido, de a gente fechar ali o nosso cerco familiar, porque é eu que vou proteger o Hans, ele que vai me proteger e a gente vai proteger ela. Então, a gente não pode deixar opiniões e pessoas externas influenciar na nossa confiança ali. Concordo, porque o que serve para vocês, de repente não serve pra minha família. Sim. E o que serve, né? Exato, e vice-versa. Exato. Então eu sempre coloco isso também. Muito exatamente. bom.
Ô Larissa, e vocês têm alguma tradição familiar que vocês mantêm, assim, que vem lá de trás e que vocês mantêm? Ou alguma coisa que vocês criaram? Tem algo que a gente que iniciou, que é o seguinte. O Hans, ele toda noite, antes de dormir, ele tem o devocional com a Lara. A gente passou um tempo frequentando a igreja, hoje a gente já não frequenta, né? Como na época que a gente era recém-casado. Mas a gente sempre teve o hábito de ler um pouquinho a Bíblia, fazer oração. Eu acho que isso é importante para a parte espiritual, tanto da criança quanto da família, né? Então, toda noite é sagrado. Toda noite, antes de dormir, é como se fosse um ritual de agradecimento do dia. Agradecer pela nossa casa, pela comida, pela empresa, pela família e descansar. Então, é feito toda noite antes de dormir, no quarto mesmo. Sim, e se por acaso, né, porque às vezes acontece, de um dorme antes, ou sei lá, chega tarde, ela cobra? Ela vai lá no quarto. Tem dia que o Hans tá acabado. 8 horas ele tá na cama, assim, cansadérrimo. Ele, pai, nosso devocional. Aí ele levanta, vai lá e faz. É bonitinho. Isso é muito bom. Independente se é na igreja ou qual religião, exatamente. Eu acho que é, assim, é essencial, sim. Né? E vocês primeiro construíram a HR e agora tem a HRX Produções. Conta pra nós aí como é que nasceu a HRX. Então, pra surgir a HRX, há alguns anos atrás, o Hans trouxe um treinador de marketing digital, isso há 8 anos atrás, pro escritório. 8 não, tem de 8 a 10 anos. E aí eu falei assim, Hans, aí de novo, né? Aquele perfil mais, será que vai resolver alguma coisa, né? Gastar dinheiro com marketing digital, 8, 10 anos atrás. Ele trouxe um cara, passou um treinamento lá pra ele e tal. E aí a gente começou a investir pesado nessa questão de mídia. De produção de conteúdo, de rede social. Tanto que o escritório HR, ele não é um escritório comercial. Ele é um escritório que ninguém chega lá batendo na porta e fala, eu quero comprar uma casa. Vem tudo através de mídia digital. 100%. Porque, graças a Deus, que no momento lá eu fiquei um pouco brava. Mas o Hans contratou alguém para dar uma assessoria. Quando a gente tem que dar um braço a torcer, né? Ele estava certo, ele está certo. Então, como a gente tem esse tempo todo investindo em mídia, em produção, em conteúdo de alta qualidade, a gente sentiu essa necessidade de ter uma produtora interna só pro escritório para fazer as produções dos imóveis. Porque como nós começamos assim, e é normal. Você começa, várias pessoas começam, é normal. Copiam, né? É normal. Então, a gente sempre tem que estar planejando estratégias novas. E aí, com a produtora interna, nós conseguimos produzir muito mais conteúdos. E do seu projetos, jeito. Exatamente, com um pouco mais de tempo, com flexibilidade de horário. Então, a HRX surgiu dessa necessidade de a gente ter a demanda, né? E não tinha ali na hora a produtora, mas agora a gente consegue, trabalhar bem mais tranquilamente com isso. Foi uma necessidade interna do escritório, para a produção própria dos imóveis. Ô Larissa, vocês têm uma história incrível, né? Veio o passado faz parte, né? Aí veio a HR, sim. Aí veio a Lara, sim. Aí veio a HRX. Isso. E aí, tipo assim, hoje vocês são referência no que vocês fazem, né? Não é à toa que hoje a gente tem junto uma sociedade, sim. Né? Unindo os dois perfis de Hans e Ricardo, cada um com suas qualidades, enfim, e nasceu a Brasilentes. Vocês, como família e como empresa, sim. Vocês têm mais algum sonho, mais alguma coisa assim, profissional ainda que vocês querem conquistar? Tem. Isso foi algo pautado de dezembro para cá, é um outro projeto, mas seria para 2026. Eu não vou falar ainda. Se não puder falar. Eu não vou falar ainda porque a gente está colocando no papel, sim. E é algo assim que vai. Eu acho que é algo que vai não só incluir a HR Imóveis, mas assim, quem quiser participar vai ser um negócio muito legal. Sim. Não vai ser algo só nosso, pode ser algo de várias pessoas. Eu acho que vai ser incrível, mas aí vai ser para 2026. Eu acho que quando então a gente. Deixa pra gente contar no próximo. Isso, eu acho que quando a gente deixar o negócio mais maduro vai ser bem legal. Porque vai
pessoas que querem realmente agregar e... Nossa, vai ser bem legal. Eu acho que bom. O pessoal vai ficar feliz aí quando a gente revelar o que vai ser. Eu falo assim que o bichinho do empreendedorismo deles não pica quieta. a gente. Não quieta. Não quieta. Não. Ô, Larissa, e eu sei que você gosta de viajar. Muito, né? Você falou que a Lara também, mas eu sei que você gosta de viajar, e, enfim. Me conta qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram e alguma coisa engraçada dessa viagem. Você deve ter um monte, Larissa. Eu não passo vergonha, tô brincando. Quem passa mais vergonha é o Hans. Porque é o seguinte, vamos colocar no nível de intensidade. A melhor viagem, com certeza, é a primeira que a gente faz, a primeira, assim, né, que a gente viajou pros Estados Unidos. É aquela sensação de, meu Deus, existe um mundo diferente de onde eu vivo. Então, vamos colocar por questão de sensação. Foi uma sensação assim, nunca imaginei que eu poderia vir aqui visitar esse lugar. E aí tem a viagem que depois que você experimenta essas sensações novas de lugares diferentes, aí vem aquela sensação de, não, esse lugar é diferente. E como que as pessoas vivem aqui? Que foi na Finlândia. Aquela que você contou. Que lá... dá uns 60 dias, 90 dias do ano, é muito frio. 25 graus negativo. E as pessoas vivem lá normal. Eu desci do avião e quando eu dei um sorriso, quando eu saí a porta assim, abriu e eu fui, doeu tudo aqui. Eu falei, gente, como é que as pessoas conseguem sobreviver nesse lugar? É muito frio. Mas foi assim, o lugar mais distante e mais diferente que eu fui. Foi a viagem mais, assim, sensacional. A Finlândia, a Aurora Boreal. O meu sonho era ver aquela fumacinha, que eu não sei nem se é fumaça mesmo, mas acho que é fumacinha. É lindo, é emocionante. É emocionante. E o que você fala, assim, dá de dica para as pessoas que gostam de viajar? Porque você viaja bastante, fuça bastante, né? Sim. Fala uma dica aí para quem gosta de viajar. É uma dica para quem tem um perfil parecido comigo, tá, gente? Porque é o seguinte, antes de fazer as coisas, eu programo tudo. Então, assim, se você quer para um lugar muito diferente, pesquise o lugar. Pesquise o que tem de transporte, as regiões dos hotéis legais, as regiões seguras para você circular. Quem tem criança, você vai ter que pegar um lugar que tenha atração para criança também. Eu acho que esses pontos são os principais para quem vai viajar. Muito bom. Ô, Larissa, nós estamos caminhando pro final. Certo. Nós vamos brincar um pouquinho aqui, nós vamos fazer um bate-bola. Tá? Eu vou falar uma palavra e você não vai pensar muito. Você vai... Tem que ser uma palavra a minha resposta ou eu tenho que desenvolver? Não, pode ser uma frase. Tá. Não precisa... Não precisa. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas tudo muito curtinho, sem pensar muito, tá? Vou tentar. Então tá bom. Nós vamos fazer esse bate-bola. Só que antes, que eu já tava me esquecendo, eu quero que você fale um pouquinho pra nós do método CIS. Tá. O que você achou do método CIS? Eu sou muito fã, você sabe, desses treinamentos, mentorias, enfim. E você foi pra lá, tem 15 dias. Isso. E eu quero, assim, o que você aprendeu, o que você trouxe, o que mudou na Larissa de lá pra cá? Eu entendi coisas do que eu tinha de ações que eu pensava assim, não, isso é meu jeito, eu fui criada assim e não tá tudo bem, não vai prejudicar outras pessoas. Porque o emocional, ele implica muito no casamento, na empresa, na criação de filhos. Então eu pensava assim, não, eu sou assim, eu sou uma pessoa mais... eu não externo tanto as minhas emoções, né? Nem com palavras e nem fisicamente com toque e tal. Com filho é muito mais tranquilo. Agora com amizade, com o Hans, eu sou um pouco mais, tipo, né? Fico mais na preservado. Então a gente começa a entender por que a gente tem esse tipo de comportamento, sabe? De não externar, não conseguir sair da tua boca palavras de carinho. Então é muito interessante para quem tem intenção de fazer esse treinamento do método CIS, vá com a mente aberta para você entender cientificamente por que você tem esse comportamento, né? Por que a tua mãe e teu pai foram criados daquela maneira e os avós deles, e a gente não culpar
eles do jeito que a gente foi criado. Porque, por exemplo, igual que eu falei, meu pai e minha mãe, eles se separaram muito cedo. Foram 3 anos de relacionamento, não sei, 3 anos e meio. Então, eu tive uma criação de pais separados, com um irmão um atrás do outro. E aí você cresce pensando um monte de coisa e aí você quer fazer diferente. E aí você, não, eu sou assim porque minha mãe e meu pai foi de tal jeito, eu vou ser diferente. Então, a gente aprende o quê? Por que você é assim? Você é melhor, você quis ser melhor do que eles foram pra você ou você é pior do que eles foram? Não, eu sou melhor. Então, por mais que a nossa criação foi um pouco difícil, a gente tem que agradecer então, né? Porque se eles trataram a gente de uma forma e a gente se tornou melhor, obrigado, pai e mãe. Sim. Porque eu quis ser diferente. Eu sou um pouco melhor. Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência. E não ficar acusando eles de... porque eu cresci assim, vou morrer assim. E a culpa é deles. Se quer, bem. Se não quer, também, se lascar. Entendeu? Então, a gente muda essa mentalidade. E aí, isso resolve muita coisa. Parece que é simples, gente, mas não é. Isso resolve muita coisa. Não só dentro de casa, mas quanto com um relacionamento fora de casa e empresarial. A pessoa tem que estar preparada, né? Tem que querer. Eu acho que a partir do momento que a pessoa quer, né? Eu acho que tem muita coisa para ser melhor. Tem. Até porque quando a gente fala de pais, uma reflexão que eu e o Ricardo nós fazemos sempre é os nossos pais também foram melhores do que os pais deles, né? Então, olha a criação que eles tiveram, eles já fizeram dentro. E olha, naquela época lá não tinha treinamento igual a gente tem hoje, era né? No pelo, como diz o ditado. Então, assim, realmente. E eu sou muito fã dessas coisas, eu gosto bastante de aprender. Sim. Né? Então, essa parte emocional. O autoconhecimento. Isso, né? É muito importante mesmo. Ô, Larissa, então nós vamos fazer o nosso bate-bola agora. Tá? E aí nós vamos caminhando pro nosso fechamento. Tá bom. Combinado? Então, bora lá. Família. O teu primeiro negócio. Casamento. É uma sociedade. Maternidade. A maternidade é inexplicável. Empreender. Tem que ter coragem. HR Imóveis. Eu nunca imaginei. Desafio. É ter paciência. Valores. Não se discute. Rotina. É necessário. Precisa. Futuro. Ele não existe. Uma frase que te define. Eu acho que cada um colha e receba conforme a sua intenção. Porque você pode ter as melhores ações comigo, as melhores falas, mas eu não sei a sua intenção. A intenção, ela é só você e Deus que sabe. Então, é uma coisa que eu peço todo dia para Deus. Tanto para... Eu me policio nisso, quanto de pessoas que se aproximam de nós. Que cada um colha das suas intenções. Porque a intenção a gente não consegue saber das pessoas. Muito bom. Larissa, e qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Para mulheres que querem trabalhar com o marido, para mulheres que querem empreender, para as pessoas que estão nos ouvindo. O que você gostaria de deixar? Olha, busque entender o seu perfil para você se relacionar, né, com seu parceiro e para o seu lado empresarial. Isso vai te dar uma clareza de, 80% do que você tem que fazer na vida. Então, se conheça, busca autoconhecimento, busca entender por que você é assim, entender o seu passado, igual do futuro, né? Por que eu falei que o futuro não existe? Vou explicar, tem um porquê. Tem gente que vai ficar achando, putz, como assim não existe o futuro? Eu era uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu sempre queria as coisas muito 100% para eu poder realizar. E quando a gente é perfeccionista, o que a gente é? Procrastinador. A gente fica jogando pro amanhã. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Então,
o que eu instalei na minha cabeça? O futuro não existe. E se você analisar bem profundamente, que isso é um pouco mais filosófico, ele não existe mesmo. Então, assim, se você pode ir lá no tal lugar resolver aquilo, vai lá e resolva. Entendeu? Se você precisa conversar com certa pessoa, vai lá e converse. Porque o futuro não existe. Então, eu acho que você buscar esse autoconhecimento vai te acelerar muito na vida. É isso. Muito bom. Gostei. Ô, Larissa, foi... Não é nem, assim, foi surpreendente a nossa conversa. É muito bom. E é assim, é bom conversar com uma pessoa que tem um perfil parecido. Porque, assim, não é que eu sei o que você vai responder, mas assim, e a gente acaba aprendendo. É que linka, né? Muita coisa linka. E esse final que você disse aí, da gente ficar esperando, do procrastinar, né? Enfim, já é uma coisa que eu aprendi. Então, assim, é muito bom conversar com as pessoas, né? Enfim, foi muito bom, muito gratificante. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Desafio, isso na listinha do bate-bola aí é um desafio também, eu vir me expor, né? Porque eu não sou, assim, pra expor. Mas isso faz parte do nosso perfil, não se expor, não querer se expor, né? Mais reservado. Mas aí depois que a gente se expõe a primeira vez, segunda, terceira, enfim, a gente vê que nós começamos a contribuir com as outras pessoas. Sim, é verdade. E aí vai ficando mais fácil. Vai ficando mais tranquilo. Conforta a exposição. É verdade. E se alguém quiser acompanhar a Larissa, o Hans, HR, enfim, fala pra nós aí das redes sociais. Instagram, Hans Rodovalho, @Hans Rodovalho e @Larissa Rodovalho. A gente vai estar no Instagram lá e é só acessar e falar com a gente o que precisar. Falar sobre negócios imobiliários, investimento em dólar, casa nos Estados Unidos, fazenda agora também, com a Brasilendes. Então, café. Quem gosta de café, eu curto muito café. Queria montar um clube do café. Ai, que legal. Pra gente ficar falando essas coisas que a gente gosta e tomar café. É bom falar também de coisa à toa, né? Que não é só... Não, e depois que você entende o poder da comunicação, que foi a nossa dificuldade no começo de tudo... a gente aprende a falar, a gente só fica falando, a gente fala 24 horas por dia se deixar, a gente gosta de conversar. Aprende muito, né? Trocando ideia. Aprende mesmo. E assim, essa troca é muito gostosa. É importante. Então, meu muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo. E o nosso Propósito em Pauta encerra por aqui com um episódio incrível com a Larissa Rodovalho.